Alô, meu querido, minha querida. É uma alegria muito grande estar novamente aqui gravando um vídeo para esse grupo maravilhoso que eu tenho, né, de queridos, familiares, irmãos em Cristo, amigos, espalhados aí por alguns países. É um vídeo que eu gravo quinzenalmente. Acabei de orar pedindo a Deus que me desse da sua unção para o tema que vai ser tratado. É um tema antigo e atual, atualíssimo, né? Que leva, às vezes, dúvidas a muitas pessoas, mas é sempre bom nós podermos estar discutindo, né, esse termo, estar compartilhando esse tema sobre religião, né, sobre as denominações, sobre as culturas, né, de alguns países em relação à religião de uma maneira em geral, como é conhecida, né? É para crescimento, é para compreensão, é para entendimento. Eu sempre deixo bem claro, e quem me conhece sabe disso, eu respeito todas as religiões, denominações, crenças. Não concordo com muitas delas, naturalmente, principalmente no aspecto em que vai contra o que diz a palavra de Deus, porque esse é o guia do cristão, né? E os cristãos, eles têm várias denominações, né, na área da religião, e quando se afastam para se adequar, né, ao seu modo de vida, de cultura, etc., estão ferindo os princípios básicos daqui. Então, eu quero dizer para você que o que eu vou trazer aqui é algo que vem do coração de Deus, que veio para a minha vida um dia e eu quero que vá para a sua vida. Não importa qual é o seu credo, não importa, eu quero te amar do jeito que você é e não como eu gostaria que você fosse. Essa é a grande diferença. Muitos não compreendem e por isso tem dificuldade nos relacionamentos, né? Então, eu quero trazer um pouco mais sobre isso. Eu já falei sobre isso em vídeos mais antigos, mas às vezes as pessoas perguntam, e quando são mais de 2, 3 pessoas perguntando mais ou menos sobre o mesmo tema, as mesmas dificuldades, né, de interpretação, de visão, de comportamento até, né? É bom a gente recordar um pouco, é bom a gente falar um pouco sobre isso daí. Então, é um vídeo que eu quero que traga algum esclarecimento para vocês, né? Eu quero que vocês ganhem alguma coisa com isso, que tire alguma dúvida, né, com você. Eu não vou aqui estar tratando de nada de teologia, veja bem, já existem os teólogos que são grandes homens de Deus, né, que estudam e difundem a teologia como ela é. O que eu vou falar é a partir de uma experiência pessoal e à luz da palavra de Deus, como é que eu vejo, né, como é que eu pratico, né, como é que eu ando no meio do que se chama religião, né? Então, sobre esse tema que eu quero tratar hoje. Antes disso, eu quero vos dizer que a partir da semana que vem, eu vou estar aí no Brasil por 3 semanas, mais ou menos. É possível que eu não grave o vídeo quinzenal, tá? Na segunda semana, a partir desta agora, porque eu vou estar no Brasil. Não sei se eu vou ter condições de parar para gravar o vídeo, né, quinzenal. Então, vocês me perdoem. Se eu não puder, vai ser uma espécie de férias para vocês, mas não pense que eu esqueci não, hein? Assim que eu voltar, eu gravo o vídeo, tá bem? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa, nem que seja menor, se for o caso. Lá em Brasília, que é onde eu fico, né? Eu vou sair para um lugar, já está certo, que é lá em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. É uma igreja muito querida lá, chama o Ministério Maravilhas da Fé. Então eu tenho uma aliança espiritual muito forte com eles. O pastor João Lopes é o titular, mas tem os pastores, né, Josué, Arrode, Doniran, vários filhos, né, esses são filhos dele, e vários outros obreiros ali, pastores e evangelistas, missioneiros. Então é uma igreja que eu tenho um amor muito grande e quase todas as vezes que eu vou ao Brasil, eu faço uma visita lá a eles. Me sinto muitíssimo bem e eles sabem disso. E o outro final de semana, eu não sei ainda se eu vou lá para o sul do Brasil, ou se vem algum outro convite de algum outro lugar. Eu estava pensando em ir lá na minha cidade natal, lá em Maceió, mas talvez eu não possa. Os preços das passagens
dali de Brasília para o Nordeste, principalmente do Brasil, que são as praias, né? Estão caríssimos, altíssimos. Para você ter uma ideia, só em termos de comparação, para eu ir de Brasília para Maceió, está quase o mesmo preço da passagem que estou pagando saindo daqui da Inglaterra para ir para o Brasil, passando por Lisboa, né? Enfim, é um detalhe só. Tudo aumentou, né, por conta da pandemia, por conta da guerra, troca de governos, essas coisas todas fez com que houvesse uma disparada, né, nos preços, o combustível, né, de aviação, enfim. Mas Deus está no centro de tudo, pelo menos deveria estar, né, no centro das nossas vidas. Então, vamos voltar agora ao tema. Estejam orando por essa minha viagem, pela minha estadia ali no Brasil e nas cidades onde eu vou. E logo, logo gravarei outro vídeo para manter, né, esse padrão quinzenal, né, de mensagens, né, de palavras, de compartilhar com vocês, tirando dúvidas, né, mostrando, né, algumas coisas que às vezes passam desapercebidas no nosso corrido dia a dia, né, que esse mundo nos impõe. Então vamos falar um pouco, né, sobre as religiões, as doutrinas, o que eles chamam de seitas, que eu prefiro, apesar de eu ver que tem seitas, eu prefiro nem utilizar esse termo, porque ele se tornou um pouco pejorativo, eu acho, né? Então, a base da palavra de Deus, e eu só posso discutir com qualquer uma pessoa, qualquer que seja a denominação ou religião que ela participe ou pratique, eu só posso discutir com qualquer pessoa à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Então, eu não vou trazer nenhum assunto que, mesmo que eu tenha um certo conhecimento, um certo domínio, não esteja à luz da palavra de Deus. Isso passa parte de uma doutrina de alguma outra religião, de algum outro grupo, né, religioso. Eu não vou discutir isso, porque é perder tempo. Né? Eu não quero perder tempo com pessoas importantes que andam ao meu lado com coisas que eu sei que não valem a pena. E essa é uma delas. Né? Essa é uma delas. Né? Eu tenho amigos, por exemplo, no futebol, que gostam de outro time, tal, mas eu não discuto com eles o futebol. Para quê? Eu prefiro manter a amizade, mesmo ele torcendo por um time que eu não goste, do que perder o amigo por causa do futebol ou do time que eu gosto. Enfim, nós temos que estar atentos no que diz a palavra de Deus. E sobre isso daí eu posso falar com uma certa tranquilidade, né? Porque Deus me permite falar, é Ele que me dá unção para falar. Eu dependo dele para dizer o que eu digo aqui em todos os vídeos. Né? Mas eu pratico um pouco a palavra de Deus como comunhão com Ele. Todos os dias eu leio a Bíblia, eu estudo, já estudei muito mais, hoje eu leio mais do que estudo. Então eu tenho conhecimento daí. Foi Deus que criou os 10 mandamentos e organizou o povo dele que saiu depois de 4 séculos da escravidão do Egito e levou ele para a terra prometida. Né? Desses 10 mandamentos, já chegando na era de Jesus Cristo, já o que está relatado no Novo Testamento, porque foi um impacto tão grande no mundo que o mundo se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário mundial que existe hoje, ele foi dividido por causa de Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo, muitas vezes provocado pelos os fariseus, né? Os saduceus, né? Os doutores, chamados doutores da lei, ele resumiu todos os 10 mandamentos, toda a lei, vamos assim dizer, criada por Deus, ele reduziu em 2 mandamentos. Isso está registrado na palavra de Deus. É Jesus Cristo que declara para os seus discípulos e para aqueles que ouviam a sua pregação. É Jesus Cristo que diz isso no dia de hoje nas igrejas e que muitas vezes não é praticado. E por causa disso podem surgir divergências, distorções, até inimizades, né? Separações, divisões de igreja. Tantas coisas acontecem, mas normalmente as coisas acontecem quando o servo de Deus ele não dá importância ao que diz a palavra de Deus. E Jesus Cristo ele é muito claro quando diz que 2 são os mandamentos mais importantes para a vida humana, para a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, é uma facilidade muito grande
de você ter uma caminhada boa aqui na Terra, apesar de tantas dificuldades, né, com problemas do mundo, do que se você não conseguir colocar isso em prática. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a própria Bíblia diz que o resto, ou seja, todas as outras coisas, amando Deus acima delas, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Isso é promessa da palavra de Deus. Nós não podemos fugir das promessas e do que diz a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o outro é o que é mais difícil para mim, para você e para qualquer ser humano. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí é que vem a grande diferença, aí é que vem as separações, né? Aí é que vem tudo aquilo que o Senhor não quer. Porque para você amar uma pessoa como você ama a si mesmo, você tem que abrir mão de muitas coisas que você tem, muitos pensamentos, muita maneira de viver, muito achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós temos que abrir muito mão disso daí. E as pessoas, de uma maneira em geral, não querem abrir mão disso. Por quê? Porque a alma domina a vida das pessoas. A alma domina. As pessoas que são convertidas, elas não conseguem converter a alma. E o que é a alma? A alma são os sentimentos, as emoções. Tudo aquilo que mexe com a mente, né, e com o corpo das pessoas. Por isso que ela não se converte. É muito difícil converter a alma. Então, para você amar as pessoas como a si mesmo, você primeiro tem que amar Deus acima de todas as coisas. Aí sim, Ele te capacita a fazer isso aí. Te capacita a perdoar aqueles que te ofendem ou que te fazem mal. Ele te capacita a compreender os passos errados, os passos falsos de outras pessoas. Ele te capacita a ter uma vida melhor, um entendimento melhor em relação aos assuntos que envolvem essa sua caminhada aqui. Então, esse é o grande segredo, que muitos de nós, se não todos, e essa generalização não é acusatória, nós temos dificuldade de pôr em prática, porque a nossa alma não deixa, a nossa alma não quer. Nós não queremos, muitas vezes, confrontar a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós não queremos tirar várias coisas da nossa vida, mesmo sabendo que elas não agradam a Deus, porque a alma nos domina. Nós temos hoje o fenômeno do Espírito Santo. O Espírito Santo como fenômeno, né? É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus foi no princípio da criação, com os profetas, com o reino, com a tal terra prometida. Jesus Cristo veio para fazer a aliança que nós vivemos hoje e que existirá até quando acabar essa vida daqui. E não é a minha vida ou a vida de vocês quando nós falecermos, quando nós adormecermos, né, como diz tão belamente a Bíblia Sagrada. Mas é quando o mundo acabar, o mundo em que vivemos, a terra em que vivemos, ele acabar. Porque depois de Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele é morto, né? Ressuscita e ele volta ao céu. Deus falava com os profetas, Deus falava com alguns reis, Deus falava com os sacerdotes. Depois Jesus Cristo veio para, como um homem na terra, mostrar que nós podemos ser parecidos com ele. Até iguais, a ideia é essa. Mas pela nossa dificuldade de dominar a alma, é muito difícil um dia chegar nesse ponto. Mas não desista se você está tentando chegar nele. Continue melhorando a cada dia. E depois que Jesus volta aos céus, ele mesmo anuncia que vai enviar o Consolador. Porque se é três da doutrina, da Trindade, é um só. Três em um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é determinado que agora é o Espírito Santo. E aí já passa a ser algo individual, algo da opção. E essa opção só existe porque Jesus morreu por causa de nós. Ele foi àquela cruz, no Calvário, para nos livrar do pecado, nos livrar da morte eterna. A partir do momento em que nós, como ensina a palavra de Deus, seguimos a Jesus Cristo, aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nos é facultada a vida eterna. Mas não é só aceitar. Nós temos que fazer aqui na terra algo parecido com o que Jesus fez nessa caminhada. E é muito difícil. E isso tem trazido muito choque de opiniões, muitas divisões na igreja, muitas visões de torcidas, denominações
levando a doutrina de acordo com as suas lideranças, por exemplo. Isso é o que acontece porque não é respeitado os princípios básicos ensinados na palavra de Deus. E a palavra de Deus, para os cristãos, ela é a Bíblia Sagrada. Por isso que eu aconselho sempre aos meus, os próximos, o rebanho principalmente aqui da Inglaterra, que não forcem ideologias, doutrinas para as pessoas, porque se elas não têm a convicção que a palavra de Deus dá, não vai adiantar. Ao invés de você atraí-las para uma mudança, uma transformação nas suas vidas, você vai terminar afastando essas pessoas do Senhor. E não é isso que Deus quer. Então daí que vem muitas dessas complicações. O Espírito Santo, ele passa a agir individualmente. Então você tem o Espírito Santo na sua vida, disponível para você. É um presente que Deus deu pela tua conversão. É o Espírito Santo que vai guiar a tua vida. E ele vai guiar a tua vida seguindo o que está desde o princípio na palavra de Deus, porque ele era o princípio. Ele estava lá na criação, como trindade, como parte da trindade celestial, divina. Então, isso é que traz as divisões, isso é que traz as contendas, a falta de amor ao próximo, a falta de amar a Deus para compreender as diferenças das pessoas. Então, o que a palavra de Deus ensina em relação à caminhada aqui na Terra é muito difícil, às vezes, para ser cumprida, porque as pessoas não querem abrir mão de muitas coisas em sua volta. E algumas dessas doutrinas, dessas religiões, não importa o nome, elas caminham em nome de Deus, só que tem algumas práticas que vão contra a palavra de Deus. E isso não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus quis nos revelar está escrito aqui. Ou você acredita ou você não acredita. Agora, ao você não acreditar, eu, como filho e servo de Deus, eu tenho que ter um amor maior ainda por você. Para que esse amor possa ver que não há diferença entre nós no sentido de alvos do Senhor para a salvação. Porque o plano da salvação, ele vai continuar até o final dos tempos. Então a pessoa que quiser se converter, quiser seguir a Jesus Cristo, quiser obedecer àqueles mandamentos que Jesus depois define como os dois principais, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, a caminhada vai melhorando, porque você vai seguindo os passos de Jesus, o que ele ensinou, primeiro aqueles discípulos lá, no seu curto ministério. Nós temos que compreender que isso durou em torno de 3 anos só, muito pouco, mas foi o suficiente para ele trazer as bases da sociedade no dia de hoje. Como eu falei, a importância é tão grande que até o calendário humano mundial mudou com Jesus Cristo. E isso é tremendo. Isso é mais uma prova de que nós temos que seguir a Jesus Cristo. Então, muitas vezes eu falo, quando o assunto é denominação, qual é a sua denominação, pastor? Eu digo, a minha denominação se chama Jesus Cristo. E é verdade. Eu relatei recentemente que um pastor, isso é pastor mesmo hoje, iraniano, ele é árabe, muçulmano, antes de se converter, quando as pessoas falavam God bless, ou Deus abençoe a ele achava que as pessoas estavam se referindo ao Deus dele. E ao Deus dele é Alá. Então ele achava isso muita gentileza daquelas pessoas. Depois que ele se converteu, depois que ele conheceu a palavra de Deus, ele me ensinou, veja bem, um muçulmano, um árabe iraniano, ele me ensinou, olha, não diga Deus te abençoe, diga Jesus te abençoe. Porque deuses são muitos ao redor do mundo. Cultura, denominações, países, regiões, deuses são muitos. Mas Jesus Cristo só é um. E a partir desse tempo, já fazem vários anos, a partir desse tempo eu passei a abençoar as pessoas por onde eu ando. Jesus bless you, que em inglês é Jesus te abençoe.
Aí no Brasil é sempre mais fácil falar Deus te abençoe, né? Mas isso é uma coisa, vamos dizer, genérica, né? De todo mundo falar isso, né? Enfim, o que eu quero dizer para você é que onde você estiver plantado, você tem que seguir a Jesus Cristo. Não importa o nome da tua denominação. Não importa a religião que você pratique. Se é uma coisa genuína da tua vida, você tem que seguir a Jesus Cristo. E isso é porque está relatado na palavra de Deus. Eu já passei, anos atrás, né, quando eu estava buscando, e muitas pessoas acontece isso, coração vazio, é uma armadilha na vida das pessoas. Para qualquer área, tá? Para qualquer área da vida das pessoas, um coração vazio, ele nunca é preenchido. E os testes vão se acumulando e às vezes chegam a um problema muito sério na vida das pessoas. Com a religião é a mesma coisa. Um coração vazio, você fica buscando em doutrinas, em religiões, em denominações, isso e aquilo, mas se você não muda, você não encontra em lugar nenhum. E fica, que a gente brinca às vezes, o crente pipoca, né? Fica saltando de uma igreja para outra tal. Mas o problema não são as igrejas, o problema é o crente, o problema é a pessoa. A pessoa começa a enxergar defeitos no pastor, no diácono, no presbítero, no louvor da igreja, começa a ver defeito em tudo, mas não vê o seu próprio defeito, que não é seguir o que diz a palavra de Deus. Ele não quer mudar as suas convicções. Ele quer que a Bíblia Sagrada se adapte à sua vida e não ele se adaptar à vida da Bíblia Sagrada. Por isso que sofrem. Por isso que não conseguem preencher o coração vazio e ficam pulando de um lugar para outro, buscando. E isso aconteceu comigo. É normal que aconteça com qualquer um de nós. E eu passei por algumas dessas denominações. Passei pelo Espiritismo, para conhecê-lo, pela Igreja Católica, para conhecê-la mais, né? Passei por vários lugares, né? Outras denominações, presbiteriana, a metodista, que é da família da minha esposa, né? Os irmãos dela, principalmente, para preencher coisas, né? Na nossa vida. Eu passei por várias dessas denominações para que se chegasse a um lugar comum. E não conseguia. O coração continuava vazio. Não conseguia nada. Nada. Foi quando um dia eu tive que me render. Eu tive que mudar o meu modo de pensar. Eu tive que arriscar outra possibilidade. E uma vez, e eu falo muito isso para as pessoas, quem já ouviu isso de mim vai lembrar agora, eu falei assim, falaram assim para mim, dá uma chance para Jesus Cristo. Se já deu chance para os presbiterianos, para os espíritas, para os católicos, dá uma chance para Jesus Cristo. Quem sabe seja aí o início de uma mudança, o início de uma transformação. Meus queridos, esse é o grande diferencial na nossa vida. A partir do momento que eu busquei Jesus Cristo e não a religião, eu busquei o Senhor e Salvador da minha vida, e não as denominações, não as doutrinas, as coisas começaram a fluir melhor na minha vida. E eu pude ir entendendo. E a partir daí foi crescendo dentro de mim um desejo de conhecer mais a palavra de Deus. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu queria aprender da Bíblia. Quanto mais eu conhecia do Senhor, mais eu queria do Senhor para a minha vida. Por isso que, quando eu trato desse assunto com as pessoas, eu procuro deixar bem claro, eu não vou discutir religião. Se você quiser falar de Jesus Cristo, do que está na Bíblia Sagrada, eu topo discutir com você. Se não, eu vou continuar te amando e vou orar por você. Queira você ou não queira. Posso não orar na sua frente, mas posso orar às escondidas. Mas vou estar orando por você. Então você pode ter essa dúvida hoje. Tem pessoas que não compreendem ou não aceitam o que está na Bíblia Sagrada. Realmente tem passagens assim difíceis para o nosso entendimento humano. Mas eram os tempos diferentes.
As condições eram outras, as culturas eram outras, as coisas mudaram. Agora, quando você compreende, por isso amar a Deus acima de todas as coisas, que Deus tem o controle de tudo, até dessas áreas que não nos são apetecíveis, vamos assim dizer, não nos são boas conhecer, até dessas áreas você começa a entender melhor, que é a vontade de Deus. Então, às vezes, a pessoa que não conhece a palavra de Deus e não quer conhecê-la, porque fala de ouvir falar e não de praticar, não de estudar, não de obedecer, tem dificuldades para aceitar certa coisa. E começam a buscar, sabe, a saída, o amparo, o conforto, em fontes que se esgotam, porque são fontes humanas, né? São fontes que estão amparadas em doutrinas humanas e não naquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Se assim não fosse, não teria acontecido o maior milagre do mundo em todos os tempos, que foi a ressurreição, né? A primeira morte, né? E a ressurreição de Jesus Cristo em favor das nossas vidas para a nossa salvação. Então, tem uma pessoa muito querida, depois eu falo com ela em particular, que vai compreender um pouco melhor o que eu estou falando aqui agora. Falamos um pouco na semana passada. Nós temos que aceitar as coisas do mundo como elas são. E não é fácil aceitar muitas coisas, né? Porque as crianças morrem às vezes, porque algumas pessoas nascem com enfermidades gravíssimas, porque acontece, por exemplo, como esse terremoto que aconteceu agora, que abalou 2 países, né? Turquia e Síria. Por que que isso acontece? Porque tem que acontecer. Porque nós nascemos. Porque Deus assim quis. Porque nós morreremos. Porque Deus assim quer. Ele é o Criador. Ele é o Criador do céu e da terra. Então Ele tem sobre nós essa ascendência. Nós conhecemos, né, através da palavra de Deus, do estudo da sua palavra, né? Ele é onipotente, poder, né? Ele é onipresente, está em todas as partes ao mesmo tempo, e onisciente. Ele conhece de tudo, porque ele é o Criador da ciência, inclusive. Onipotente, onipresente e onisciente. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Esse é o Deus, Pai de Jesus, porque era Deus aqui na terra, mas ele veio como homem, como filho. E é a Trindade. Esse é o Deus que lança o Espírito Santo a nosso favor no dia de hoje. Nós temos que compreender isso. E principalmente aceitar e caminhar com Deus através da sua palavra. E não é fácil. Sábado passado eu trouxe uma palavra de um certo ponto dura para a igreja, mas a igreja, né, o corpo de Cristo, ele precisa ouvir as palavras duras, porque os tempos estão se aproximando, gente. As coisas que estão acontecendo aí no mundo não são brincadeiras. As coisas estão acontecendo porque os finais dos tempos estão se aproximando. Isso diz a palavra de Deus. E os sinais estão escritos na palavra de Deus. Passagem de séculos atrás. Se você não soubesse que eram de séculos atrás, você achava que estavam se referindo aos dias de hoje. Por isso que Deus diz que para ele um dia são 1000 anos. A gente não tem como contar o tempo com Deus. Ele nos limitou o que a própria Bíblia diz, né? O Salmo 90. Vivemos bem até os 70 anos e, no melhor dos casos, até os 80. Mas a maior parte das vezes isso aí é uma canseira, é um enfado. E olha que a ciência hoje já coloca muitas coisas à disposição da pessoa para ela viver mais e melhor. Mas tem um prazo de validade. As religiões vão ter um prazo de validade. As denominações vão ter um prazo de validade. Existem denominações seculares, batistas, metodistas,
presbiterianos, mais de século. Mas também tem prazo de validade. Porque um dia vai acabar esse tipo de vida que nós temos aqui na Terra. Vai acabar um dia. E nós estamos preparados para isso? Dê uma chance a Jesus. Esqueça a religião. Esqueça a denominação. Esqueça as falhas que se encontram dentro dessas religiões, dentro dessas denominações, porque não são falhas delas, mas de quem as dirige ou de quem as trouxe ao mundo com a visão que foge ao que diz a palavra de Deus. Não é teologia, é o que está na palavra de Deus. E aos cristãos do mundo, o livro é a Bíblia Sagrada. Não fosse, não seria o livro mais vendido de todos os tempos. Dá uma chance para Jesus Cristo. Não importa de onde você venha. Lembra aquele iraniano que eu falei para vocês? Que me ensinou a abençoar, não com Deus, mas com Jesus. Porque deuses existem em toda parte. E ele tem razão. Na Bíblia se fala muito em outros deuses. E esses outros deuses estão escritos com um D minúsculo. E quando se fala do Deus criador do céu e da terra, do Deus aquele quem devemos amar acima de todas as coisas, como Jesus ensinou, é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus que nos deu o projeto da salvação através da morte na cruz de Jesus. É o Deus que nos dá o Espírito Santo para cuidar da nossa caminhada terrena aqui. E é o Deus que cobra de nós. Ele cobra sim. Porque ele é amor e ele é justiça. Ele é coerente. Não é como nós que andamos de acordo, né, com as situações, com as circunstâncias, tentando preencher o vazio do coração com coisas do mundo, coisas às vezes disformes, né, que não tem forma do conteúdo que Deus tem para nós. Tudo que ele quis nos ensinar, tudo que ele quis nos revelar, está na palavra de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que nós temos para pôr em prática isso daí. É o ego. Às vezes é a soberba, eu falei disso no sábado passado aqui na igreja. É a arrogância. As pessoas não gostam de ser corrigidas. É uma realidade, eu não gosto. Temos de ter humildade para sermos corrigidos, para aceitar. Então, meu querido, minha querida, você que tem dúvidas com os usos e costumes, eu posso fazer isso, pastor? É legal fazer isso? Está tudo na Bíblia ensinado para você. Quando você pode fazer, quando você não pode fazer. O apóstolo Paulo fala numa das suas cartas, tudo eu posso fazer. Tudo o que eu quiser eu posso fazer, trazendo para uma linguagem compreensível. Mas nem tudo o que eu posso fazer me convém fazer. Tremendo isso, né? Você ter certeza que você pode fazer o que você quiser, mas ter a convicção que você não deve fazer algumas dessas coisas. Isso é relacionamento com Deus. Quando nós caminhamos com Deus, procuramos caminhar dentro daquilo que Deus quer que nós façamos nessa caminhada, quando há algum pequeno desvio, algum imprevisto, alguma coisa assim, esse Espírito Santo vem e dá um toquinho. Ei! Qual é, rapaz? Tipo assim. Se liga, cara. Ele mesmo. É incrível isso daí. Quantas experiências maravilhosas eu já ouvi de homens e mulheres de Deus, quando estavam a ponto de tropeçar, chegando ao pecado. O Espírito Santo se manifestou de maneira excepcional nas suas vidas, evitando essa queda. Mas por quê? Porque as pessoas usaram o que Jesus ensinou. Amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas. E eu complemento, amarás o próximo como a ti mesmo. Comece a amar aquela pessoa que não congrega na tua igreja,
que não aceita a tua religião ou a tua denominação, comece a amá-la. Faça gestos de amor para ela. Mostre que você a ama independente de. E os corações teu e dessa pessoa vão começar a ser preenchidos de uma maneira diferente. E as dúvidas vão ficando para trás. E a sua caminhada vai indo para frente. Essa é a matemática saudável de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo. Esse é o segredo. Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Passe esse vídeo para frente, para alguma pessoa da sua família, algum amigo. E que o Senhor abençoe muito a sua vida. Beijão. Bye, bye.